Fala, gerente de projetos! Você quer ser aprovado no exame PMP? Tem planos em começar a estudar ou já começou, mas precisa de um roteiro definitivo que aumente as suas probabilidades de sucesso? Fica aqui comigo que hoje eu vou compartilhar um roteiro completo de estudos que vai aumentar a tua confiança e, além disso, vou te dar algumas dicas aqui em cada passo para que você tenha sucesso nesse exame. Então, vem comigo! Bem, eu não preciso nem te lembrar o quão importante a certificação PMP é na carreira dos profissionais aí que optam pelo gerenciamento de projetos. Dados do próprio PMI mostram que aqueles que têm a certificação PMP têm um salário maior em relação àqueles que não têm. Também tenho que lembrar você que a certificação PMP exige um nível de preparação intenso, porque é um dos exames mais complicados por conta desse nível de reconhecimento que existe no mercado para todos aqueles que têm a certificação. E há uma preocupação do PMI para que, de fato, o exame PMP certifique profissionais que têm bons conhecimentos, não apenas teóricos, mas práticos também da gestão de projetos e estão alinhados com as demandas que as grandes organizações, as médias organizações têm em torno dos projetos. Portanto, se preparar bem é fundamental, caso contrário, dificilmente você vai passar nesse exame. Mas eu vou te dar um roteiro aqui que vai facilitar o teu caminho. E antes de continuar, eu quero falar para você que está chegando aqui pela primeira vez, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba o nosso conteúdo sobre gerenciamento de projetos, conteúdo atualizado, e que faz toda a diferença nessa função, nessa área que é uma das áreas que mais cresce. Então vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu lembrar você qual é a estrutura do exame PMP em 2024. Hoje o exame PMP ele é composto de 180 questões e eu e você temos 230 minutos para concluir esse teste. Um pouquinho mais de 3 horas. E ele cobre basicamente 3 áreas ou 3 domínios, segundo definição do PMI. Pessoas, processos e ambiente. E aí, aqui vale ressaltar também que o exame, ao longo do tempo, ele vem evoluindo, ele vem se transformando para refletir justamente o momento do mercado. Então, nesse momento, o exame ele tem um grande foco nas abordagens ágeis e nos modelos híbridos de gerenciamento de projeto. Então vamos lá, agora eu vou te dar aqui um roteiro de 10 semanas que é o suficiente para você se preparar bem para esse exame e aumentar as suas chances de sucesso. Eu vou te falar que a minha experiência eu precisei de 12 semanas quando eu fiz a minha prova em 2018, que foi uma prova bem diferente daquelas que eu tenho visto os alunos, o pessoal que tem se certificado comentar nesses últimos tempos. Agora, 10 semanas você vai entender, é suficiente desde que você tenha uma disciplina também equivalente aí ao teu objetivo. E também é fato e tem que te lembrar, o nível de experiência que você já tem na área vai fazer bastante diferença e tende só a somar no termos de você ter êxito na prova. Eu vou te falar que eu fiquei 12 anos, 13 anos fazendo gestão de projetos complexos, aplicando toda a metodologia proposta pelo PMBOK, mas foi só em 2018 que eu realmente percebi que eu falei, agora eu preciso ter a certificação para continuar avançando frente a alguns objetivos que eu tinha e ainda trabalho eles nesse momento. Num roteiro de 10 semanas, a primeira semana e a segunda semana você deve se dedicar a estudar o guia PMBOK 7, mas não ele um todo. Se você me perguntar, eu não estudei pelo guia PMBOK da época, que eu acho que era o 4 ou 5, não me recordo mais, ou 6, sei lá. Uma das razões é porque o guia PMBOK ele não está estruturado para você passar no exame PMP. Agora, o guia PMBOK 7, os capítulos introdutórios, eles mudaram bastante em relação ao formato que era nos PMBOKs anteriores. Então, hoje quando você pega o PMBOK 7 e lê os primeiros capítulos iniciais, você vai ter uma boa visão do que é o entendimento do PMI sobre gerenciamento de projetos, quais são as áreas de domínio e o que representa cada uma dessas áreas de domínio. Então, a primeira e a segunda semana, entenda os conceitos básicos do gerenciamento de projetos.
que é projeto, o que é o processo de gerenciamento de projetos, quais são os 5 processos, o que é um ciclo de vida do projeto, quem são os stakeholders. E aqui eu vou te já falar um livro que você tem que usar, que para mim foi fundamental na época. De tudo que eu vi e fiz na preparação do exame PMP, o livro da Rita Mulcahy, sem dúvida, é um diferencial no processo de preparação para o exame PMP. Então, minha recomendação: adquira esse livro que vai te ajudar muito, não só nessa primeira e na segunda semana, mas ao longo de todo o processo. Bem, na semana 3 e 4, o nosso roteiro é para que você se aprofunde nos 5 processos de gerenciamento de projetos. E aí eu já te faço uma pergunta: quais são os 5 processos de gerenciamento de projetos? Caso você tenha esquecido, eu vou te ajudar. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Cada um desses processos tem um conjunto de práticas, ferramentas, métodos, atividades que formam a base da gestão de projetos. Mesmo que nós tenhamos evoluído para algo mais ágil, mais híbrido, esses fundamentos eles não mudam. Então, se você quer se dar bem no exame PMP, tenha muito claro como é que funciona cada um desses processos dentro do ciclo de vida da gestão de um projeto. Bem, para a semana 5 e 6, tem que recordar você, o exame PMP em 2024, ele tem um olhar mais atencioso nas metodologias ágeis e nos métodos híbridos. Portanto, use essas 2 semanas para se aprofundar nessas metodologias e como aplicá-las na prática. E aqui eu vou te dar um recurso valioso, que é o Agile Practice, que é um livro que você vai conseguir se debruçar sobre ele e entender tudo o que você precisa para se dar bem no exame PMP. Semana 7 e semana 8, vamos lá, você já basicamente cobriu a maior parte do conhecimento teórico aí, entendendo como é a gestão de projetos tradicional, como é a gestão de projetos ágil e como é a gestão de projetos híbrida. Agora você tem que testar o seu nível de conhecimento. A melhor forma de fazer isso é através dos simulados. E aqui eu vou te falar uma dica. A internet está repleta de simulados de exame PMP. A minha recomendação para você é só se atente a simulados que estão atualizados para o exame PMP de 2024. Porque senão você vai se deparar com alguns simulados que vão estar muito focados em perguntas processuais. No seguinte sentido: qual é a entrada para o processo de estimar recursos dentro de um planejamento de cronograma? Bem, o exame PMP, embora tenha algumas perguntas relacionadas a isso, mudou significativamente. Talvez na sua prova você não vai encontrar nada relacionado a isso. Ele está mais procurando testar o nível de conhecimento do gerente de projetos em situações corriqueiras no dia a dia, para ver como o gerente de projetos se comportaria, quais decisões eles tomariam frente a uma determinada demanda. Agora, é fato que, por mais que o exame não fale especificamente qual é a entrada para que você realize determinado processo e qual é a saída desse processo, o entendimento disso vai facilitar nas respostas que você tem que dar nas perguntas do exame PMP. Então isso faz toda a diferença. Não abra mão do entendimento detalhado dos processos, por exemplo, que nós tínhamos até o PMBOK 6. O fato de nós termos uma nova versão do PMBOK 7 que veio formatado de maneira bem diferente, não significa que tudo que foi construído até então deve ser descartado. Muito pelo contrário, o PMBOK fez uma releitura da aplicação desses processos no contexto de hoje. Bem, semana 9 e 10, eu vou te falar que os resultados então que você obtém nos simuladores vão medir o teu nível de preparação para esse exame. Não de uma forma direta, mas de uma forma indireta de fato. Se você não for bem, e bem significa tirar um score acima de 80% nos teus simuladores, é bem provável que você também não vai se dar bem na prova. Esse é um indicador clássico que qualquer curso de preparação vai te orientar a seguir. Então, o resultado dos simuladores vão mostrar quais são os teus pontos fracos, as áreas que você precisa melhorar. Agora vai uma dica aqui de ouro. Cuidado
para fazer o mesmo simulado várias vezes. Porque aí você sai de um parâmetro que é testar o teu conhecimento, para ver o quanto você já decorou daquele simulado que você está fazendo pela 10ª vez. Isso é muito, muito importante. Então, nas últimas semanas, o importante é você revisar todos os teus tópicos. Não abra mão de ter anotações, e muitas anotações, porque isso é um processo de aprendizado comprovado, vai te ajudar significativamente. E por fim, uma vez que você esteja preparado, você vai para a sua prova e ali você faz o teu melhor. O resultado do exame PMP, do teu teste, ele sai na hora, logo quando você termina. O que é assustador, mas também é muito recompensador você ver ali aprovado. É muito emocionante, posso te falar por experiência própria. Para concluir, esse roteiro de 10 semanas, ele precisa ser seguido com muita disciplina. Então você, como um bom gestor de projetos, já deve criar um cronograma de estudos, reservar e dedicar de fato o horário para que você faça isso. Mais um parênteses aqui para encerrar esse vídeo. A minha esposa é prova. No meu período que eu decidi estudar, nós fomos para a praia. E eu me lembro até hoje que eu era a única pessoa, talvez, na face dessa terra, indo para a praia com o livro da Rita Mulcahy debaixo do braço. Todo mundo lá se divertindo, eu passando os capítulos dos processos. Mas o resultado é muito mais satisfatório do que aquele momento. Então, aproveite esse roteiro, dedique-se aos seus estudos. Vale a pena, você vai ver outras portas abertas uma vez que você tenha essa certificação. Espero ver você aqui no próximo vídeo. Forte abraço e sucesso!